Olá, ouvintes! Me chamo Henrique Gomes e minha equipe e eu apresentaremos este podcast sobre o livro Mediação e Comunicação na EAD. EAD que significa Educação à Distância. Para iniciar, quero dizer que vamos estudar sobre a mediação e a comunicação voltadas às características de cursos na modalidade EAD. O objetivo é dar direcionamento de como realizar a comunicação no processo educativo, focando principalmente no papel do professor, tutor e estudantes. Entre os assuntos abordados estão a mediação e comunicação e linguagem dialógica, que iniciará com o nosso colega Rafael. Vamos lá, Rafael, é contigo, manda ver! É evidentemente que o processo de comunicação se baseia na transmissão de informação entre um emissor e um receptor, que descodifica uma determinada mensagem. Já o termo mediação, ele tem seu valor no contexto das interações, em que se almeja processos comunicativos construtivos com intervenção de opinião ou alcance de objetivos. Segundo Gomes, 2008, o processo de construção do conhecimento se dá por meio de um movimento complexo, no qual os sujeitos interagem entre si, mas também com as informações, processando-as para, a partir de seus enquadramentos e de suas possibilidades cognitivas, se apropriarem de conteúdos acessados. No contexto da educação à distância, com suas características específicas de distanciamento geográfico, a proposta para a mediação, segundo Kensky, 2008, baseia-se no uso das TICs, Tecnologias de Informação e Comunicação, que oferecem ferramentas para tornar possível o processo interativo e efetivo na modalidade. Na educação à distância, a preocupação com a mediação e a comunicação inicia antes mesmo da oferta de um curso. Ao preparar o projeto pedagógico e o material didático de um curso, prevendo construção do conteúdo, interações e atividades avaliativas. Nesse cenário, Cruz 2010 traz o papel do docente, afirmando que na EAD as habilidades docentes são divididas em tarefas, sendo que uma delas é ser especialista do conteúdo do curso e a outra é ser responsável por guiar a aprendizagem juntamente à equipe de acompanhamento. Dessa forma, a mediação e a comunicação permeiam toda a construção de um curso e são fundamentais para seu sucesso. A forma de tratamento usada na comunicação também é muito importante na educação à distância, pois precisa ser efetiva, convidativa e cativadora. Em qualquer processo de ensino, a linguagem precisa ser adequada, em que as intervenções ocorrem por meio das tecnologias. Por esse motivo, usa-se a chamada linguagem dialogada. Vivendo e aprendendo, né, galera? Mas agora vamos passar para um outro tópico e chamamos um dos grandes intelectuais do IFPA, Leonardo, aqui com a gente. Disserte, Léo! Linguagem dialógica. O que é exatamente essa linguagem que incita debates, promove a curiosidade e a dialética? Afinal, a curiosidade é o alicerce da epistemologia, e é isso que buscamos em uma aula bem elaborada. Como Paulo Freire nos ensina. Olha lá, né? Paulo Freire. Agora, permitam-me citar Paulo Freire para amarrar nossas ideias. Olha só o que ele diz. A prática educativa não pode ser reduzida a uma mera técnica ou a simples transferência de conhecimento, mas o ato de ensinar deve abraçar a ideia do ser humano como algo inacabado e constante evolução. Ou seja, o ser humano está em constante evolução. A eficácia dessa linguagem dialógica está intimamente ligada ao conhecimento do nosso público. Não faria sentido começar o diálogo profundo sem levar em consideração quem está do outro lado. Obrigado, Léo. Mas agora vamos passar a um outro tópico com o nosso querido amigo Tiago, falando sobre dialogicidade em cursos EAD. Modalidade didática de apoio no iniciativamente para o ligamento de contato de ligamento tológico e que taranto permite todo o conteúdo propus. Além de debater interagido sobre o método de trabalhados mediante que todo um cronograma do culto que está dentro realidade de respeitando o tempo de entrega e com que os alunos interagem e ainda mais pelo culto. Olha só, galera, quem está de volta,
o nosso amigo Leonardo vai discorrer sobre um importante tema para a nossa compreensão da educação à distância e seus processos, que é a temática influência das tecnologias na educação e na EAD. Pessoal, quando nós pensamos em EAD, a gente pensa em um ambiente permeado por tecnologia, né, com aquela parafernália toda da conjuntura atual que nós vivemos, né? Meio técnico, científico e informacional, que Milton Santos muito bem destrincha aí para nós. Mas nem sempre essa modalidade teve essa conjuntura que nós temos hoje, né? Mas nós temos que levar em consideração que a tecnologia desempenha um papel crescente e imponente na sociedade global. No campo da educação, surge a pergunta crucial: é absolutamente imperativo que a educação se restrinja estreitamente a ambientes físicos? Vamos pensar juntos. Ao longo da história, as instituições de ensino se reinventaram em consonância com os tempos. Hoje, a tecnologia permeia cada aspecto de nossas vidas e está revolucionando radicalmente a maneira como aprendemos e ensinamos. Modalidades de educação à distância, conhecidas como EAD, oferecem um vasto arsenal de ferramentas poderosas para quebrar fronteiras geográficas. No entanto, nós temos que considerar que é fundamental que tanto os professores quanto os alunos se aprofundem num léxico técnico, compreendendo termos como upgrade, feedback, ferramentas de pesquisa, né, como Google, LineUp, lag, bug e outros, para extrair o máximo das potencialidades dessa ferramenta. Não podemos, né, analisar a EAD tal qual nós vislumbramos a prática educativa na modalidade tradicional, né, no espaço físico. O professor de EAD, ele terá ferramentas à disposição dele que um professor, né, do espaço físico não tem. A lousa, por exemplo, ela vai ser substituída por um Google Meet da vida aí, né? E por aí vai. Voltando agora em nosso podcast com a professora Mônica. A professora Mônica que irá falar sobre papéis dos participantes de mediação pedagógica na EAD. Essa temática é importante, principalmente para entendermos o funcionamento da mediação entre alunos e professores. É maravilhoso poder ter essa dinâmica entre os participantes e explicar cada um tema. Então, Mônica... O papel do professor, ele se enriquece quando executa as funções de mediador, incentivador, motivador da aprendizagem, apresentando-se como um elo entre o aprendiz e sua aprendizagem. Podemos observar algumas das características de atuação dos professores, como, por exemplo, coerência para atuar em sintonia com o projeto político-pedagógico da escola, integridade para compreender o estudante de forma integral, buscando identificar suas necessidades de desenvolvimento no nível intelectual, físico, emocional, social e cultural. Reconhecimento para conhecer a realidade do aluno, de sua família e da comunidade também, em que a escola e estes estudantes estão inseridos. Um bom professor precisa de empatia para acolher as diferenças, reconhecendo que cada estudante é único e aprende de uma forma diferente e vive em um contexto próprio. Um bom professor precisa de sonhos, cumplicidade, colaboração para trabalhar de forma conjunta com os professores, criando comunidades de aprendizagem para compartilhar desafios e propor estratégias articuladas que respondam às demandas do desenvolvimento de seus alunos. E agora, vamos ouvir o Rafael novamente para encerrar o nosso podcast com a temática prática e mediação e comunicação na EAD. Rafael? Existem alguns materiais que são considerados adequados à apresentação de práticas selecionadas de dois assuntos chaves para o estudo: a linguagem dialógica e a linguagem dialógica instrucional. A linguagem dialógica está associada ao assunto dialogicidade, aplicada ao desenvolvimento de material didático, mais especificamente a livros. Logo, o material deve ser produzido considerado mais do que apenas o currículo de uma disciplina. Afinal, as informações só são de fato compreendidas pelos estudantes quando a comunicação é adequada ao meio de transmissão e ao público-alvo. É por isso que seguir a linguagem dialógica é regra na EAD. Ou seja, deve-se adotar uso de técnicas para se construir uma reflexão a partir do diálogo, para a preparação de materiais para cursos EAD. Bem, o ideal é que o texto seja reconstruído utilizando-se da linguagem dialógica instrucional. Sugere-se que o professor siga os seguintes princípios: usar sentenças curtas e evitar sentenças compostas, evitar excesso de informações na sentença, usar voz ativa e pronomes pessoais, manter itens iguais ou equivalentes em paralelo e listar as condições separadamente, usar exemplos familiares ao público-alvo, escrever o mais próximo possível de como se fala, evitar jargões e palavras difíceis e desnecessárias, utilizar termos técnicos somente quando necessários e, sempre que possível, devem ir acompanhados de explicações, e também colocar as sentenças e parágrafos em uma sequência lógica.
Primeiro, as coisas que sensibilizam ou são contextualizadas por muitos, e depois as coisas com baixa sensibilização e contextualização. Primeiro o geral, depois o específico. Primeiro os conceitos permanentes, depois os temporários. E agora eu concluo falando com o nosso ouvinte que é importante a gente pensar sobre essa modalidade de ensino que está presente no nosso currículo, no nosso dia a dia. Então, galera, vamos fazer essa reflexão que é sobre o contexto da educação nos dias atuais. Todas essas temáticas nos serviram para compreender o que é a modalidade de ensino à distância, mas aí eu trago uma reflexão que é de suma importância. Vivemos hoje um mundo globalizado e a educação como tal vivencia essa globalização. No currículo, ter a educação à distância, que é uma modalidade, é consequência dessa globalização. Mas também preciso pensar, temos condições de implementar a educação à distância nas escolas municipais, nas estaduais, nos cursos de graduação feitos pelas particulares e públicas? É algo a se pensar. É algo a se refletir diante de todos os conhecimentos trazidos pelos colegas. E eu fecho com mais. Dentro das nossas desigualdades sociais, econômicas, vamos refletir sobre a educação. Se essas ferramentas que estão aí presentes na modalidade EAD são possíveis de implementar em todo o nosso currículo nacional. Obrigado, gente. Obrigado, ouvintes. E encerro este podcast. Muito boa noite, galera.